Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os partos, tipos de partos do Japão. Então vamos falar um pouquinho como é que ocorre esse procedimento aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Trabalho aqui no Japão há 6 anos, desde quando cheguei, com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, atraso no desenvolvimento, distúrbios de aprendizagem e por aí vai. E venho aqui no Portal MIE, quinzenalmente, trazer assuntos da neurociências e do neurodesenvolvimento para a comunidade brasileira, ok? Quero agradecer ao Portal MIE pelo espaço e trazer hoje algumas informações sobre os tipos de parto que a gente tem aqui no Japão, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o parto normal, sobre o parto cesárea e trazer algumas informações que é importante as famílias, né, e as gestantes saberem quando estão aí gravidinhas, certo? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir e me ver bem? O áudio e o vídeo tá tranquilo? Se alguma mamãe que estiver online puder dar um retorno, por favor, eu agradeço. Só para saber se as informações estão chegando claras, tá? Então, eu vou pedir para que as pessoas compartilhem essa live, para que ela possa chegar aí no maior número de pessoas. Às vezes tem uma gravidinha que quer saber alguma informação, ou alguma família que está se planejando, se organizando para ter filho. E aí, de repente, essa informação pode estar chegando aí e trazendo alguma luz, né, sobre essa família que tá aí planejando, programando o seu bebê. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, quando a gente fala de parto, né, de nascimento, a gente sempre opta pelas duas opções, ou o parto normal, ou o que a gente chama de que é o parto cesárea, que é muito comum, no caso, né, no Brasil, que é mais normal, vamos dizer assim, a gente ter esse contato com o tipo de parto de cesárea, né? E qual a diferença, né? Tem alguma diferença dos partos aqui do Japão? Como que acontece aqui? Qual é a diferença? Se é mais indicado, menos indicado? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Existem as duas opções, né? O parto normal, o parto cesárea. Quando a mamãe descobre lá que ela tá gestante, que ela vai ter o seu bebê, inicia aí esse processo, né? De ir aos hospitais, de ir ao médico, da escolha, né? Do local. Então, assim, quais são as diferenças, além de ser normal e ser cesárea? O que o Roken cobre, né? O que o sistema de saúde japonês financia, qual o valor que isso é financiado, o que entra de despesa, né, desse parto e o que não entra. Existem diferenças, né, entre um e outro, desde dos dias, né, de internação. Então, um parto fica alguns dias, outro fica outros, então a internação muda, os valores, né, a questão financeira também altera. O que é o parto em clínica, o que é o parto em hospital, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal aí que tiver alguma dúvida, as mamães que tiverem alguma dúvida, pode deixar as informações, né, os comentários aí durante a live, ou então manda no inbox, que aí depois eu respondo também, tá? Bom, então vamos lá. A primeira é a escolha, né, a opção que a gente faz de fazer o pré-natal
em clínica ou em hospital, tá? Qual a diferença de um para o outro? Tem muita clínica que quando a gente olha assim, a primeiro ver, ela é grande, ela tem bastante tipos de atendimento, não é só obstetricia, né, e pediatria, existem as outras áreas médicas junto dentro daquele hospital ou daquela clínica, né? E aí às vezes a gente acha que aquele é um ambiente de hospital, né? Que é algo de hospital mesmo. E às vezes não, às vezes é uma clínica, né? Uma clínica particular grande, realmente grande, com bastante tipo de atendimento, mas ela não é considerada como se fosse só um hospital. Tá? Então, o atendimento feito em clínica é um, né? E o feito em hospital é outro. Então, o primeiro passo é definir e escolher qual desses dois, né? Desses dois lugares que tem atendimentos diferentes, propostas diferentes, tá? Que aquela mãezinha vai fazer o seu acompanhamento pré-natal. A diferença básica é que tem a questão financeira, que é diferente, né? Os valores pagos em clínicas são uns e os valores pagos em hospitais são outros. A forma de subsídio que é enviado também é diferente, tá? A internação, por exemplo, no hospital público é de uma forma e na clínica, né, no hospital público, vamos dizer assim, né, modo de falar, num hospital grande é de uma forma e na clínica, né, na clínica particular, na clínica médica é outra. Então, o primeiro passo é definir qual dos dois ambientes que essa gestante vai querer ter o seu pequenininho, tá? Definido isso, você começa a fazer o processo todo de receber a caderneta. Então, você vai estar aí, o que eles chamam de bostecho, né? Que é a caderneta de saúde da mãe, da criança, onde vem todas as informações aí que os médicos preenchem. Então, eles vão te acompanhar. Primeiro, eles fazem os registros, anotam tudo, como é que tá o desenvolvimento da mãe, né? Como é que tá o desenvolvimento do bebê, e vai fazendo esse acompanhamento até a data do parto. Como a gente conversou em outras lives, aqui é o período mais ou menos de 40 semanas que é contado. Então, o bebê fica ali em desenvolvimento durante esse período, tá? Às vezes o parto é feito antes, às vezes o parto é feito após a 40ª semana. Então, isso tudo também, às vezes, tem algumas alterações, né? A gente vai falar sobre alterações do neurodesenvolvimento, né? Pós-parto. Então, o que, de repente, as intercorrências no parto podem vir a trazer, né? Para esse desenvolvimento dessa criança, desse bebê futuramente. Então, a gente também vai conversar sobre isso, tá? Mas a gente vai falar sobre os tipos de parto e os tipos de locais, o que a gente gasta, quais são os valores, né, em média. Lembrando que cada prefeitura... Oi, Vivi Cudo, boa noite, meu amor, beijo pra você. Estamos aqui orientando as mamães, trazendo aí algumas informações para as mamães sobre, inclusive, algumas mudanças, né, que a gente teve em relação a valores, dos benefícios, tudo mais. Sejam bem-vindos, turma. E aí, então, a gente tem essa escolha inicial, de onde a gente vai escolher a clínica ou o hospital. Inicia-se através dos atendimentos, até então é pago integral, então quando a gente ainda não recebe a caderneta, os valores são pagos no valor íntegro, né, na sua íntegra. Não tem esse subsídio das fichinhas, que é o auxílio do governo, que é uma outra cadernetinha que a gente, né, vai estar recebendo aí, que vem umas fichinhas, certo? E essas fichinhas são preenchidas certinho. E aí, quando você passa em consulta, quando você passa no seu pré-natal, você destaca e entrega essa ficha na hora de pagar a conta do hospital. E aí, essa conta do hospital, ela tem a sua redução. Então, é um benefício que é entregue, né, para as mães, para as gestantes. É um benefício que, às vezes, sai zerado, às vezes sai coisas de valores mais baixos, né?
mas às vezes a gente tem que pagar também, dependendo dos exames que forem feitos, da quantidade de exame que for necessário. Aí, às vezes, só a fichinha não supre toda a despesa do hospital, então, ou da clínica. Então, aconselho todas as mamães que quando forem, levem aí uma reserva, né, de dinheiro, porque pode acontecer de na hora da gente passar lá e pegar a ficha para pagar o hospital, vir um valor, tá? Então, às vezes um valor adicional aí que a gente não conta, mas que chegou. Então, é bom a gente estar levando, tá? Não vai desprevenida. E aí, você, em posse da sua caderneta do bostecho, né? Que a gente chama aqui, e do caderninho de pagamento, né? De ficha, você inicia aí o seu pré-natal, o seu acompanhamento clínico, acompanhamento médico com o obstetra ou obstetra, que você, né, definir ali e encontrar uma maior afinidade, vamos dizer assim, tá? Existem algumas opções, a gente pode, né, por um momento definir ali, escolher aonde a gente vai, qual hospital a gente vai estar indo, ou qual clínica que a gente vai querer ter o bebê, então isso entra como uma opção. Até um certo ponto, né, a partir de uma determinada semana, a gente já não tem mais essas opções de escolhas, né? Então, conforme for avançando a gestação, as trocas, né, já ficam mais restritas. Não são todas as clínicas que aceitam essa troca, né? E não são todos os hospitais também que aceitam esse tipo de troca. Então, dependendo da semana aí que essa gestante tá, fica um pouco mais difícil conseguir fazer a troca. Então, é muito importante que desde logo do comecinho, das primeiras semanas ali, ela já consiga tentar definir se vai ser ali mesmo que eles fazem ou não. Até porque a gente recebe um monte de papel, né, do hospital, e um deles, dos que a gente recebe, dos que a gente preenche, justamente falando se a gente vai querer ter o bebê naquele hospital, né? Se é naquele lugar mesmo, né? Que a gente vai querer que a criança, que o bebê nasça. Então, você já meio que define ali se sim ou se não. Claro que no meio do caminho pode acontecer algumas intercorrências, podem acontecer algumas situações, né? Que façam que a sua escolha mude. Ela pode ser física, né? De saúde mesmo. Quais são elas? Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, alguma bactéria, alguma infecção, alguma coisa que essa gestante tenha desenvolvido durante a gestação e que, de repente, aquela clínica não tenha suporte necessário. Então, se aquela clínica que eu amei, porque o lugar é bonito, né? Porque a gente tem muito disso, né? Um hospital bacana, uma clínica bonita, um espaço confortável, o quarto é bacana, as recomendações são boas, mas de repente não tem ali a estrutura hospitalar necessária para o que aquela mamãe tá tendo, né? Tá desenvolvendo ali. E aí, nesses casos, a diferença de parto em clínica para parto em hospital grande, vamos dizer assim, né? É justamente essa. A gente não tem a estrutura, né, boa, uma estrutura grande, tanto de recursos físicos, né, os médicos, a equipe clínica, quanto quanto maquinário, né? Então, o hospital, ele está, sim, muito mais preparado, né, em relação ao maquinário para utilizar ali no momento, se precisar de uma UTI neonatal, se precisar de uma internação pós-parto. O hospital, ele tem esse equipamento já, né, no local para te atender, enquanto a clínica não. E aí, às vezes, a escolha da clínica, se a minha gestação vem sendo uma gestação tranquila, dentro da formalidade, vamos dizer assim, dentro do que é esperado pelos médicos, sim, eles conseguem fazer, nasce perfeito, tranquilo, parto é tranquilo,
faz ali uma cesárea se necessário, mas sem ela ter complicações, fazem o parto normal e tá tudo bem. A mãe passa lá o período de internação na clínica, tem alta médica junto com o bebê e tá tudo certo, tá? Eles têm também a estrutura, só que não é tão grande e tão preparada quanto um hospital, tá? Mas muitas mães aqui têm bebê em clínica, e super bem, né? Acontece tudo tranquilo, não tem nenhuma intercorrência, né? Dentro das clínicas. Não é porque o hospital é maior e mais bem preparado que a clínica não tem bons profissionais e bons recursos. Não é esse o sentido, tá? É mais que se eu precisar de algo a mais, dentro da clínica não tem. E aí o que acontece? É feito essa transferência por ambulância, tá? Então, se a mãe, mesmo ciente, né, consciente dos riscos, ela optar por permanecer na clínica, ela já sabe que se acontecer algo, se precisar de algo, de uma intervenção médica maior, ela vai ser transferida de ambulância pro COSEI, né, pro hospital mais próximo da onde ela tá lá na clínica, tá? Então, é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem avaliado com o seu médico, com o seu obstetra, muito bem conversado com as parteiras aqui, né, o pessoal da área da enfermagem. A gente acaba tendo um contato com elas também, então o serviço social aqui é muito forte, né, essa área social é muito forte aqui no Japão. As pessoas, toda essa equipe acaba fazendo um trabalho em conjunto, então às vezes você vai passar em consulta, você faz a consulta, você faz os exames, faz a consulta, você vai para a área da assistência social, você conversa com ela. Tem a equipe do Hoken Center que também te acompanha, né? Acompanha a gravidez, né? Acompanha esse processo, se tiver alguma alteração, ou se você deixa de ir numa consulta, ou se você fica desmarcando muito, eles vão atrás, né? Eles ligam, eles querem saber por que você faltou na consulta, qual o motivo de você não ter ido, e se você não atende, eles vão em casa para saber se tá tudo bem. E então, a partir do momento a gente começa a ter o vínculo, vamos dizer assim, né, com a parte da prefeitura, do governo, você não tá mais só, literalmente, tá? Você deve sim explicações, né, do seu dia a dia, né, das suas questões em relação ao desenvolvimento e a sua gestação. Então, sim, tá? Eles vêm atrás, eles perguntam e eles questionam, não é que nem no Brasil que a gente às vezes define, decide algumas coisas e tudo bem, né? Não, aqui é bem regrado, tá? É muita coisa, assim, bem regrada mesmo, e a gente precisa seguir, porque senão eles vão aparecer aí na sua casa. Vão ligar, você não vai atender, porque Nihongo wa karanai, né? A gente não entende o japonês. E aí, quando vê, tem uma assistente social batendo aí na casa pra saber se tá tudo bem, por que você não tá indo, o que aconteceu e se você precisa de algum tipo de ajuda, tá? Os hospitais e as clínicas mantêm contato direto com o Hoken Center da sua cidade. Então, se eles considerarem alguma coisa assim fora do comum, o hospital vai tentar contato com você, se não conseguir, vai entrar em contato direto com o Hoken Center. E aí eles vão te ligar ou vão mandar alguém na sua casa para que você responda o que está acontecendo, por que você não foi na consulta, ou por que você está desmarcando demais, enfim. Eles vão dar um jeito de te acompanhar nesse sentido, tá? Peguei a caderneta, comecei a fazer as consultas e eles vão começar a te entregar um monte de formulário, tá? Um monte de papeizinhos com informações. Claro que cada cidade trabalha de uma forma, cada cidade tem um material de apoio, cada cidade tem os seus benefícios, tem cidade que não tem alguns auxílios, algumas ajudas, tem cidades que já tem, e aí eu não tô falando de ajuda só financeira, né? Tem algumas ajudas que são padrão, todo mundo vai ter, tem algumas que tem programas, tá?
Tem algumas cidades que têm alguns programas mais específicos, e aí esses programas mais específicos, eles alteram, eles mudam de um lugar para outro, e eles não são obrigatórios, vamos dizer assim, tá? Porque aí cada cidade tem a sua verba, que é a verba do município, então o imposto municipal que a gente paga, que tá para chegar, né, turma? Ele é usado também para essa área, para esse setor aí do desenvolvimento infantil, então de toda a parte gestacional, pós-nascimento e os subsídios também. E aí esses auxílios extras que algumas cidades acabam tendo, eles acabam fazendo com isso. Então, eles pegam o valor da verba que arrecada, divide ali e aí vão fazendo seus projetos, como se fossem programas, né? Programas sociais, vamos dizer assim. E aí algumas cidades têm mais que outras, tá? Então, assim, aqui é uma guerra de que, na minha cidade eu não tenho isso, mas na cidade, tal cidade tem, ou quando lançam, né, o governo lança subsídio, e aí para algumas vem o valor de, sei lá, 50 mil ienes, para outras vem 100, umas é pago integral, outras é dividido, mas isso varia muito. E aí é por conta dessas diferenças de quanto que cada cidade está arrecadando, tá, gente? Então, por isso que às vezes algumas cidades têm e outras não, né? Que são os auxílios a gestante e o auxílio pós-parto. E aí, os dois, tanto na clínica quanto para o hospital, tanto para parto natural ou cesárea, tem o subsídio do parto, que é aquele valor de 420 mil, que algumas pessoas acham que esse valor chega até a família, né? Nossa, vai ter um bebê, agora esse subsídio aumentou, né? Ele estava sendo planejado aí, ele teve o aumento, algumas cidades já conseguiram repassar o valor do aumento, outras não, mas de 420 mil ele tá indo para 500 milhões, 500 mil, né? 500 mil de subsídio, mas esse valor, ele vai direto para o hospital, né? Então, assim, às vezes, dependendo da clínica, por exemplo, você tem que pagar, sei lá, 100 mil, 120 mil antecipado, e aí a família paga, e aí depois, lá no final, quando faz o parto, eles pegam esse valor do subsídio que é do governo, que chega e vai direto para a mão do hospital. Então, não é que, teve filho, ganha 400 mil, né? A gente ouve muito isso. Você ganha 400 mil para ter um nenê. Na verdade, esse dinheiro é para custear as despesas médicas. Porque aqui no Japão, a gente fala hospital público, mas na verdade é tudo pago. Então, assim, a consulta é paga, o exame que você faz é pago, tudo, né? O remédio que você pega, tudo aqui é pago. Não tem nada gratuito, né? Então, esse valor que esse subsídio que o governo manda, ele chega para custear essas despesas médicas. Então, ela não é da família, tá? Ela vai direto para pagamento dessas despesas lá no hospital. E aí, esse subsídio vem para ajudar a fazer esse auxílio do parto, tá bom? Os dois cobrem, tanto o normal quanto a cesárea, tá? Existe diferença, mas gasta tudo, gasta menos, revolta algum dinheiro, algum valor disso volta, depende muito do hospital que você escolheu, depende muito da cidade que você tá, depende muito do que vai acontecer na sua internação. Você usou, por exemplo, o seu parto teve indução, o seu parto teve extração a vácuo, o seu parto teve aplicação da peridual, o seu parto teve complicação e eu tive que ter uma internação neonatal, enfim, né? Tudo que acontecer aí, isso é cobrado. Então, desde o cotonete que usam para limpar lá o cordão umbilical do bebê, é pago. Então, entra na conta do hospital, né? E aí, algumas vezes, esse valor nem cobre, tá? Às vezes, esse subsídio que chega do governo, ele não cobre. Então, muitas vezes, principalmente quando é clínica particular, e a gente paga a internação, tá? Na clínica particular, por exemplo, 7 mil, 8 mil, 10 mil, o quarto, vamos supor que a mamãe, a gestante, tenha escolhido aí
um quarto individual. Pra ela ter mais privacidade, pra ela ter mais contato com a criança, pra ela poder ficar junto, sei lá. Passou lá, ela quer ter um quarto pra ela ficar esse período. A internação do parto normal, que é o parto que os médicos aqui mais optam. Por quê? Porque a cesárea é considerada cirurgia, tá? É considerado um ato cirúrgico, então assim, se é cirúrgico, não é natural, vamos dizer assim, eles fazem a cobrança toda como uma cirurgia, né? E aí as despesas acabam sendo um pouco maiores, dependendo do caso e do grau que esse parto, né, for acontecer. E a internação ela é diferente. Então, quando a gente tem o parto normal aqui, geralmente a gente fica ali uns 5 dias internada, dependendo do hospital, segura um pouquinho, ou da clínica, segura um pouquinho mais, tá? Mas geralmente em torno de 5 dias. A cesárea, ela já segura um pouco mais, né? Porque, como eu falei, a cesárea é considerada a questão cirúrgica aqui, né? A mãe fica internada entre 7 a 9 dias no hospital. Então, ela só sai, né, do hospital, ela só sai do pós-parto dela, mais ou menos entre 7 e 9 dias de internação. Aí você faz a conta. Se a mãe opta, faz a escolha pelo parto normal e no particular, né, pagando o quarto particular, entre 7 a 10 mil por 5 dias, já dá uns 50 mil. Se for cesárea, já vai 90 mil só de internação no quarto, tá? 90 mil ienes, viu, gente? Tem o pessoal do Brasil aí, mas aqui a gente não converte muito, senão a gente não vive. Mas, enfim, vamos supor aí que teria esses 9 dias, sendo a 10 mil ou 7 mil, por exemplo, de quarto particular. Então, esses dias de internação, ele conta. E aí, isso somado ao ato cirúrgico, né? Então, os 420 mil, 500 mil ienes que chega, é para pagar o médico, para pagar o anestesista, para pagar o enfermeiro, para pagar as instalações do hospital, né? E tudo mais. E aí, tudo que passa desse valor é arcado pela família. Então, é extremamente importante que as famílias que estão, né, gestantes aí, se organizem financeiramente, ok? Porque a gente nunca sabe se a gente vai ter alguma complicação, se vai precisar ficar mais tempo, se vai ter que usar algum recurso do hospital que não está dentro desse valor, né? Então, a gente precisa se organizar para o dia, né, que fica lá marcado a data de parto, vocês conseguirem ter recursos próprios para poder pagar a conta desse hospital. E a gente sabe que conta hospitalar aqui no Japão não é barato, né? É caro. Porque, como eu falei, assim, o cotonete que usa é cobrado. Então, cotonete, algodão, todos os utensílios que você vai usar dentro do quarto, né, na sua internação, eles alugam os kits, né? Tem cidades que alugam, por exemplo, o kit de toalha, de banho da mãe, o shampoo, aluga, né, vende no caso, né, o shampoo, o condicionador, os kitzinhos de higiene. Então, assim, nada sai de graça, tá? Tudo que for usado, tudo que for consumido ali é pago. Então, é bom se organizar financeiramente e não contar só com o auxílio que chega, tá? Porque, por vezes, ele não dá conta. Tem mães que tem o parto, usa os 420 mil, usa os 500 mil e ainda assim tem que pagar 120, 180, 100 mil, 60 mil a mais após a alta médica, tá? Então, é bom a gente pensar e organizar certinho, tá? Mas a gente tem, né, esse valor aí, que é o do subsídio que a gente recebe para fazer as despesas do parto, tá? Que é o montante que a gente recebe, que o pessoal acaba achando erroneamente que isso vai para as famílias e não vai. Ele vem e às vezes falta, tá? Às vezes a conta do hospital dá tão grande que a gente acaba não pagando só isso, tá? Então aí vem lá as informações, né? Você vai receber aí os seus folderzinhos com milhares de informações
falando sobre auxílio, subsídio de médico, lista de hospital, clínica, o pós-parto, o pré-natal, enfim. E aí eu fui lá, escolhi, e o hospital vai me entregar aí um formulário para parto. Eu vou preencher, vou escrever tudo lá, as informações, meus dados, o meu nome, como é que é a questão familiar. Eles perguntam um monte de coisa, né? Vem em português, depois a gente responde no formulário. Esse aqui é de um hospital, né? De uma clínica hospital. Cada um é de um jeito, cada um tem a sua regra, né? Cada hospital tem a sua política, né? De trabalho, então muda muito, mas é mais pra gente saber o que a gente tem aqui, como que funciona essa questão dos partos, né? Aqui no Japão. E vem, né, às vezes alguns históricos, o que a gente precisam saber, se a mãe teve aborto natural, se ela teve aborto provocado, se ela teve parto normal, quantas semanas de gestação, porque aqui no Japão o aborto é legalizado, né? Então, inclusive, a gente tem que preencher se teve se a mãe já sofreu algum tipo de aborto, alguma coisa assim, né? Se ela quis ou se aconteceu. Então, a gente anota as informações todas para o hospital aí ter as suas informações para conseguir garantir, né, pra gente um parto tranquilo. Preenchi os formulários, preenchi os documentos, recebi o Bostechô, já tô no processo aí de acompanhamento médico e tá tudo certo pro nascimento do bebê. Já fiz a escolha e vou ter o parto. Eles também entregam um Roken, um seguro, que é sobre paralisia cerebral. Então, se o bebê, porventura, nascer com uma paralisia cerebral grave, né, aquela que impede a criança, né, o bebê ou a criança se desenvolver de uma maneira adequada, então, assim, geralmente a criança o bebê vai, e a criança, né, fica acamada, então ela não consegue ter um desenvolvimento motor, cognitivo, social, enfim, ela é uma paralisia cerebral mais grave. Eles fazem em todo o Japão, tá? Praticamente todos os hospitais e as clínicas, aí os dois, tá? Tanto o hospital quanto a clínica, vai te dar esse Roken, que seria um seguro, tá? Que você vai preencher com seus dados, com as suas informações certinho, né? Vai preencher aqui ao lado, vem a numeração, e aí ele fala sobre o subsídio que o governo vai proporcionar para manter esse bebê em estados de internação, tá? Ele tem, como vocês podem ver, vem um valor total de 30 milhões de ienes. Só que esse valor, né, esses 30 milhões de ienes não é da família. Então a gente precisa conhecer um pouquinho, saber como que funciona tanto subsídio, que às vezes as pessoas acham que isso tudo vai para a família, né, para ela trocar de carro, comprar um iPhone novo, e na verdade não é isso, tá? Grande parte de tudo isso aqui vai para os hospitais, para as clínicas, e no caso, né, desse tipo de prêmio, por exemplo, no caso da criança nascer com paralisia cerebral grave, é para custear as despesas de enfermaria e cuidado desse bebê, tá? Então, quando a gente vê aí valores exorbitantes, falando sobre TET e auxílio infantil, é importante a gente saber que grande parte desses valores, né, praticamente todo ele, no caso do Roken de paralisia cerebral grave, ele vai único e exclusivamente para manutenção, né, sobrevivência desse bebê, dessa criança, dentro de uma área hospitalar que é preparada, né, para o atendimento desse bebê, dessa criança, porque ela vai ficar internada, né,
sobre cuidados médicos e clínicos do hospital, né, que a mãe aí, a equipe médica conseguir tá colocando esse bebê para se desenvolver, né, para ter ali a sua vida dentro de uma área clínica. Então, nem todos os valores que chegam, né, os pais podem definir o que vão fazer ou não, ok? Bom, então as informações sobre o parto normal e o parto cesárea em relação a valores, ela é basicamente essa. A gente tem os subsídios, mas cada um tem os seus custos, tá? Aqui a gente tem ouvido falar muito de parto humanizado, então tem algumas casas de partos, tem as parteiras aqui, que são algumas enfermeiras que auxiliam a mãe durante os processos, os meses de gestação e que às vezes estão presentes aí dentro das clínicas. Então tudo isso é uma questão de escolha, tá? A mãe, claro que se ela não tiver nenhum risco de saúde, tá, gente? A escolha é da mãe até ela não apresentar nenhum problema de saúde. Quando vê que a parte da saúde tá pegando, tá com alguma dificuldade aí já eles acabam, como fala? Indicando, né? O hospital faz uma carta, a clínica, né? Faz uma carta para algum hospital. Aí a mãe pode falar, eu prefiro tal hospital, eu ouvi falar que o tal hospital é bom, eu quero tentar, né, ir para esse outro hospital. E aí a clínica que você começou, ela faz uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação, ela é cobrada. Quando você sai da clínica e vai para o hospital, você paga ali um valor, tá? Depende da cidade, mas grande parte cobra um valor de você sair da clínica pequenininha, assim, né? Numa clínica e ir para um hospital grande, então você paga. Então por isso que é importante ir com dinheiro, viu, gente? Nas consultas, porque quando você menos esperar, de repente acontece um imprevisto. Então você paga, sim, por essa carta de recomendação, de encaminhamento, e aí você inicia o seu processo no hospital que é maior, que tem todos os recursos para estar te auxiliando, para estar fazendo o seu parto, tá? Então as escolhas, elas são sim da mãe, mas depende muito também da qualidade, né, dessa gestação, de se ela teve algum agravamento durante esse período ou se não, tá? E aí sempre com orientação do médico, recomendação do obstetra, sempre com muita conversa, com muita orientação. Tem alguns hospitais e clínicas que existem tradutores, que a gente tem o Tsuyako, né, que é o tradutor, a tradutora do hospital, e tem hospitais e clínicas que não tem. Então, isso também a mamãe tem que levar em consideração, certo? Eu vou estar disposta, eu tenho gente para me acompanhar, eu estou disposta a pagar uma tradutora para me acompanhar no hospital sempre que necessário, porque se eu não tenho um amigo, ou se eu não domino o Nihongo, se eu não tenho um parente que vá comigo nas consultas, eu preciso me programar financeiramente para poder pagar, certo? E aí eu tenho que me organizar para isso. Então, não tem Tsuyako, não tem tradutor, eu vou ter que levar alguém. Porque nas consultas médicas, o médico sai falando e você tem que entender, né? E aí não dá para você saber como é que tá o desenvolvimento do teu bebê, como é que tá o desenvolvimento da sua gestação, se você não entende. Então, tem que olhar isso também. Se na clínica e no hospital que você decidiu ou que você optou por ir, tem acompanhamento com um tradutor, tá? Tem umas que tem outras que não tem, certo? Mas independente dos tipos de parto, se eu vou fazer cesárea, se eu for fazer natural, a gente tem, né, esse acompanhamento, tem as informações necessárias. Quando a gente não tem, acho que a gente tem que buscar, a gente tem que perguntar sim, né? Isso é um pouco difícil porque os médicos japoneses não estão muito acostumados, né? As japonesas não costumam, né, fazer muitas perguntas ou falar para o médico que não é isso, que não é aquilo, mas os estrangeiros a gente acaba meio que questionando algumas coisas, perguntando outras, né? Mas tem muitos que já estão acostumados, né, com o trato com o estrangeiro e acabam aí entendendo as nossas dúvidas, né? Que é muito diferente, a gente parir num país diferente, com uma estrutura diferente, com a forma de trabalho diferente. Então,
tem essa questão de que o parto cesárea, o corte era longitudinal, não era vertical, né? Quer dizer, ele é longitudinal e não é vertical, e aí fica aquela dificuldade. Agora, hoje eles já estão fazendo mais como faz no Brasil. Enfim, tá naquela... as pessoas acabam tendo medo porque às vezes acham que o parto cesárea vai ficar com muita marca, que talvez eles não consigam ter a estética necessária, porque quem já precisou fazer algum procedimento médico aqui no Japão, a estética fica um pouquinho a desejar, né? Então assim, eles fazem o que precisa fazer, mas a parte estética não tem muito cuidado, não tem muita atenção não. Então... algumas mamães optam por não fazer a cesárea por causa do corte de ficar muito grande, enfim. Então tem isso também que a mamãe precisa pensar muito, levar bastante em consideração se ela tá numa gestação Genki, numa gestação tranquila e que ela consiga ter o parto normal, ter o parto natural, é incentivadíssimo pelos médicos, né? Eles incentivam bastante para que façam. Agora, se realmente tem alguma coisa ali que a mamãe se sente muito insegura ou porque tem alguma coisa da saúde, aí o parto normal, o parto cesárea acaba sendo mais indicado, inclusive pelos médicos também, tá? E aí, nada como conversar, né? E pedir orientação certinha e ver como é que tá a tua saúde aí até o nascimento do seu pequeno ou da sua pequena. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Agradeço a participação de todo mundo. Chegou algumas coisas no inbox, depois eu vou ler e respondo. Quero agradecer ao Portal Me pelo espaço, pela oportunidade. Na próxima quinzena a gente vai continuar falando sobre as intercorrências pós-parto, sobre depressão, sobre ansiedade, pós-gestação, enfim, a gente vai continuar conversando aí, trazendo informações sobre esse tema, ok? Boa noite para todo mundo, obrigado pela companhia e até a próxima!